O segredo da jornada. Existe uma pintura maravilhosa chamada O Retorno do Rebanho. O quadro retrata um rebanho na sua jornada para casa, seguindo através dos campos ao longo de uma vasta vereda. O ponto central do quadro não são as ovelhas ou a paisagem, mas a figura do pastor que as conduz. Essa é a mensagem que Davi nos traz no Salmo 23. Ele não esconde que a jornada pode ser difícil e chega a mencionar a possibilidade de passarmos pelo vale da sombra da morte. No entanto, o segredo de uma jornada vitoriosa não está na paisagem ao redor, ou no clima, nem mesmo nas circunstâncias, mas no fato de fazermos do Senhor o nosso pastor. Quando Jesus é a figura central da nossa jornada rumo ao alvo, nada nos falta. E no dia mau, o sumo pastor nos consola. Jejum da vitória, projeto do céu. O segredo do nome. 2 homens foram convocados a recitar o Salmo 23 perante um auditório. Um deles recitou o Salmo de maneira comovente, pois era especialista em dramatizações. Quando terminou, a plateia o aplaudiu de pé. Em seguida, outro homem repetiu as mesmas palavras. Quando terminou, não houve aplauso. Pelo contrário, todos estavam quietos, em um profundo estado de devoção e oração. O orador especialista emocionado levantou-se e falou: "A diferença entre minha fala e a deste meu amigo é que eu conheço o Salmo, mas meu amigo conhece o sumo pastor." Quando alguns judeus, ao testemunharem os milagres realizados através de Paulo, resolveram usar o nome de Jesus para conseguirem os mesmos resultados. O problema é que eles sabiam o nome, contudo, desconheciam o Senhor. Não basta saber o que Jesus pode fazer. A confiança nasce por saber quem Ele é. E quando eu creio, tudo se torna possível. O segredo da presença. O missionário Davi Livingstone desbravou o interior da África para o Evangelho. Uma de suas mãos foi mutilada pela mordida de um leão. A única casa que construiu foi queimada. Ele vivia debilitado por constantes febres. Certa vez, alguém lhe perguntou o que o havia ajudado a seguir em frente apesar de tantas dificuldades. Ele respondeu que sempre mesmo doente, as palavras de Jesus ressoavam em seus ouvidos: "E eu estou convosco todos os dias." Assim foi com Moisés quando ele se dá conta que precisa guiar uma nação toda através do deserto. Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Destaca-se no Salmo 23 a promessa de que não há o que temer. O mesmo Salmo revela que a presença do pastor traz consigo provisão, paz, descanso e refrigério, direção, consolo e esperança, vitória sobre o inimigo e abundância. A presença dele irá com você em tudo que suprirá. O segredo da voz. Às vezes, quando o sumo pastor nos conduz a um pasto tenro, podemos nos entreter tanto com o lugar que deixamos de olhar para ele. Ouvimos sua voz falando conosco. Mas onde estamos é tão agradável que suas palavras não parecem fazer sentido.
Ele continua caminhando pela vereda e desaparece depois de uma rocha. Então o pânico toma conta de nós, pois sabemos que sem ele nada podemos fazer. Porém, o bom pastor fala mais uma vez, e sua voz é inconfundível. Ela nos guia, nos orienta, nos consola. Nós, suas ovelhas, a conhecemos bem. Jó 10:4. Pois essa voz é carregada de temor. Se hoje você ouvir a voz do sumo pastor, não endureça o seu coração. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum pra O segredo da mesa. No versículo 5, no Salmo 23, Davi nos anima com a promessa de um banquete na presença dos nossos inimigos. Eles não são pessoas, mas sim inimigos da nossa fé. O mundo, o pecado e o diabo. Davi profeticamente antecipou a última ceia quando Jesus preparou um banquete para os seus discípulos, oferecendo pão e vinho. Com estes elementos simbólicos, o Senhor anuncia que não há mais condenação, nem acusação, nem medo, pois os inimigos definitivamente são vencidos pela obra da cruz. Se o mundo, o pecado e o diabo já foram derrotados, o que mais em Cristo é impossível vencer? jejum da vitória, projeto dos céus. O segredo da graça. Um cordeiro feito de mármore embeleza o telhado de uma igreja muito alta, numa cidade na Alemanha. Conta-se que, enquanto um operário consertava o telhado da igreja, uma das cordas que o sustentava arrebentou-se. O homem despencou em direção à morte certa. Para sua surpresa, ele caiu sobre um cordeiro que pastava ao redor da igreja, esmagando-o. A morte do cordeiro salvou-lhe a vida. Como sinal de gratidão, ele mandou colocar um cordeiro de mármore no telhado, no lugar de onde tinha escorregado. Jesus é o Cordeiro de Deus, deu a sua vida na cruz para nos dar salvação eterna. A figura do Cordeiro é a expressão plena da graça que reúne em si mesma a bondade e a misericórdia. Ele não é apenas misericordioso, mas é plenamente bondoso. Através da misericórdia, ele se identifica com a nossa condição. Pela sua bondade, ele nos resgata para a posição dele. Se ele é bondoso ao ponto de entregar-se por nós, também não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A vitória no vale. No versículo 4 do Salmo 23, Davi menciona a sombra da morte projetada no vale. Uma parte da jornada em que o medo pode roubar a nossa esperança de dias melhores. Os vales são citados na Bíblia como lugares de lutas e provações, mas também como lugares de transformação, lugares de milagres, de grandes viradas, onde a presença do Senhor se manifesta, alavancando-nos para novos níveis de fé. Foi em um vale que Jacó ficou só, como nos relata Gênesis 32. Foi no vale que ele se encontrou em grande angústia, com medo de ser morto pela própria consequência do pecado contra Esaú. Porém, foi no vale que Deus, ao seu encontro, o transformou completamente, ao ponto de lhe dar um novo nome. É justamente esta mensagem que o Salmo 23 transmite. No vale, ele está conosco. No vale, ele nos consola. No vale, ele nos transforma. E depois do vale, ele nos conduz a lugares altos. O cuidado do pastor. Durante 20 dias, um grupo de ministros realizou conferências de avivamento
na Irlanda do Norte. Foram levados para uma casa nas regiões mais altas onde ficariam hospedados. Era inverno e a neve caía ao anoitecer. A casa era de frente a um grande aprisco. Logo que amanhecia, o pastor vinha para estar com as ovelhas. Os ministros notaram como ele andava entre elas todas as manhãs, verificando o estado de cada uma delas. Ao longo do dia, elas ficavam repousando juntas, enquanto as observava de dentro de casa, que ficava ao lado do aprisco. O pastor retornava somente ao entardecer para examiná-las novamente e tratar aquelas que precisavam de um cuidado maior. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Se um pastor da Irlanda do Norte cuidava assim dos animais, como não são cuidadas e amadas as ovelhas do seu pastoreio? Ele conhece o seu estado e dará diariamente exatamente o que você precisa. Mais que abundante. John Rees disse: a oração não é um automóvel bonito para se dar um passeio turístico pela cidade. Antes, ela é um caminhão que vai direto ao armazém de provisões. Estaciona ali, é carregado e volta para casa com elas. Em João capítulo 16, no versículo 23, Jesus afirma que o Pai nos dará aquilo que pedirmos em nome dele. Isto é realmente animador. Mas ao longo do versículo 24, ele nos confronta com a dura realidade de que nem sempre pedimos. Podemos usar a oração apenas como um passeio turístico, completando muito, contudo desfrutando ou recebendo pouco. Todavia, o Filho do Homem continua com sua fala encorajadora: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Peça hoje o que você precisa, e o sumo pastor que faz o cálice transbordar te dará mais que abundante. Jejum da Vitória, projeto dos céus. Jejum da... Identidade restaurada. O retorno do filho pródigo é uma pintura a óleo feita por um grande pintor e está entre suas últimas obras. Ele retrata o momento do retorno do filho pródigo à casa de seu pai. Na pintura, o filho se ajoelha perante seu pai em arrependimento. O pintor fez a mão esquerda parecer maior, repousando sobre o ombro do filho, enquanto pintou a mão direita menor, dando um quadro ideia de acolhimento com uma mão e de aproximação com a outra. Todos os que creem em Cristo se tornam filhos de Deus. Não é resultado de esforço ou barganha, mas um direito alcançado pela fé em Jesus. Na parábola contada por Jesus, o filho achava que merecia ser rebaixado pelo erro que cometeu. Ele até cogitou que o pai aceitaria a proposta. Porém, ele é acolhido e recebido como filho, porque é isso que ele é. Essa é a nossa história. É quem somos e quem o Pai é. E esse conhecimento nos faz viver uma vida vitoriosa, por finalmente compreender que tudo que é dele pertence a nós também. O firme fundamento. Há alguns anos, um banco americano começou a fazer escavações para construir mais um arranha-céu. Porém, as escavações revelaram uma vasta zona de areia movediça. Como seria muito difícil fazer alicerces em tal lugar, chamaram especialistas que enfiaram tubos dentro das areias e ali injetaram uma solução. Em poucos dias,
A areia solidificada transformava-se em rija pedra suficiente para aguentar o alicerce de um prédio de 60 andares. Nenhuma pessoa sensata escolhe construir em solo arenoso, pois sabe que a construção não ficará em pé quando vierem os períodos chuvosos. Jesus conta em Mateus, capítulo 7, no versículo 24, o segredo para transformar a areia em uma rocha sólida: ouvir suas palavras e as praticar. Se você sente que sua casa está prestes a desmoronar, comece a ouvir o que o Espírito diz e coloque em prática. Isso é fé. Esse é o firme fundamento. Hebreus 11. Adoração diária. Em Lamentações 3, Jeremias descreve a situação caótica de Jerusalém. As palavras revelam o cenário de destruição e a grande tristeza que atravessou o coração do profeta. No meio de seu lamento, ele toma a sábia decisão de trazer à memória aquilo que lhe traria esperança. Versículo 21. O lamento, então, se transforma em cântico de louvor. Os olhos dele não estavam mais focados nas adversidades, porém, se concentraram no sumo pastor. A adoração levanta o nosso olhar e aquieta a nossa alma. Ela reacende a fé outrora sufocada pela aflição e prepara o coração para ouvir a voz de Deus. Ela ajusta o nosso foco e nos faz lembrar que Deus é bom o tempo todo. Talvez a melhor decisão hoje seja fazer da adoração uma prática diária, enquanto, como Jeremias, aguardamos a salvação do Senhor. Jejum da Vitória, projeto dos céus. Oração diária. Em uma visita ao Centro Espacial Kennedy, um homem notou os enormes tanques de combustível das espaçonaves. Quando perguntou sobre eles, seu amigo explicou que 80% do combustível contido naqueles tanques era gasto no primeiro minuto. Ele é responsável por dar propulsão ao foguete e impulsioná-lo para cima, até entrar em órbita. Toda a jornada ocorre por causa do poder que é liberado no instante da ignição. Quando olhamos a vida de Jesus, podemos dizer que ele fazia da oração o seu combustível durante seu ministério terreno. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Os discípulos também concluíram o mesmo e até pediram que o mestre os ensinasse a orar. A oração é a plataforma de lançamento para o cumprimento de todas as promessas e, por meio dela, obtemos a força necessária para caminhar mais um dia. Uma jornada de vitória precisa de um tanque cheio de oração. Jejum da Vitória, projeto dos céus. Meditação diária. Muitos salmos foram originalmente escritos para serem cantados nas cerimônias e cultos religiosos no templo. Eles ajudavam o povo escolhido a contemplar o Senhor e lembrar-se dos seus atributos imutáveis. Quando Moisés relembra ao povo todas as leis entregues por Deus e todos os milagres que eles experimentaram no deserto, ele transforma toda essa recordação em um salmo que instrui que esse fosse ensinado de geração em geração. Ainda hoje, o Salmo 23 nos ajuda a contemplar o Senhor como pastor zeloso, nos faz meditar em toda a sua bondade e nos leva a confiar plenamente em seu amor e provisão. Que as palavras do salmista não se apartem da nossa boca e sejam a nossa meditação de dia e de noite. Josué, capítulo 1, versículo 8 e Salmo, capítulo 1, versículo 2.
Jejum da Vitória, projeto do céu. A bênção da provisão. Conta-se que logo após a Segunda Grande Guerra, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas e famintas e as levaram para alojamentos especiais. Ali, essas crianças foram alimentadas e tratadas. Entretanto, à noite, elas não conseguiam dormir bem. Por fim, um psicólogo descobriu a razão do problema. Tratava-se de insegurança. Eles decidiram que, quando as crianças fossem dormir, elas receberiam uma fatia de pão para segurarem. O pedaço de pão produziu resultados miraculosos. As crianças dormiam com a certeza subconsciente de que teriam algo para comer no dia seguinte. Isso lhes proporcionava um sono tranquilo e calmo. O Pai nos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, o pão da vida, não foi nos dado como tranquilizante para amenizar nossas inquietações. Ele nos supre plenamente e eternamente. Quem dele se alimenta jamais terá fome. Satisfeitos nele, temos completa vitória sobre as ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. A bênção do descanso. Quando olhamos um bebê dormindo, observamos o seu sono tranquilo e logo pensamos que isso acontece pois ele não tem boletos para pagar ou trabalho para fazer. Esse bebê está totalmente entregue aos cuidados de seus tutores e dependente deles. Ele acorda e tem o que precisa, por isso pode novamente dormir e descansar. Em um mundo agitado e cheio de demandas, concluímos algo impossível: ser como esse bebê, assim ignorar o descanso oferecido pelo sumo pastor torna-se muito fácil. Salmo 23, versículo 2. A bênção do descanso não é um tempo ocioso ou preguiçoso. Não deixaremos de trabalhar. O que o Senhor faz é nos chamar para descansar na promessa de que Ele não deixa nada nos faltar. Podemos deitar e logo pegar no sono, porque quando acordamos, Ele está em nosso favor. Jejum da Vitória, projeto dos céus. Jejum. Pouco antes do terrível tsunami que devastou a Tailândia em dezembro de 2004, Karina e seu companheiro Isaac haviam mergulhado a 23 metros de profundidade. Enquanto estavam submersos, a onda gigantesca que se propagou a velocidade de 800 km por hora, provocando uma grande catástrofe, passou sobre eles. Os dois nem mesmo sentiram a agitação das águas na superfície. Eles estavam em paz. Fora das águas, destruição; mergulhados nas águas, tranquilidade. Essa é a ideia que Davi transmite no Salmo 23, versículo 3, quando diz que o Senhor refrigera a nossa alma. Uma ovelha desgarrada está perdida, vagando sem direção alguma, porém o pastor, ao encontrá-la, coloca nos ombros e a restitui ao rebanho. Ela é restaurada à sua condição de comunhão, e isso lhe dá segurança e paz. Se estivermos completamente imersos na comunhão, as situações ao redor não conseguem nos atingir, e assim encontramos proteção e abrigo seguro. Da Vitória, projeto do céu. Certa vez, uma pessoa, ao voltar do trabalho, descobriu que a sua casa tinha sido invadida. Levaram alguns objetos e reviraram tudo. Depois disso, fizeram tudo para aumentar a segurança do imóvel a fim de se protegerem. Mais do que os bens materiais, agentes externos tentam invadir nossa mente e coração para destruir nossas defesas emocionais
e roubar o que temos de grande valor, a nossa fé em Jesus. O Salmo 23, versículo 6, promete que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias e quando o Senhor é nosso pastor, Ele nos protege integralmente, corpo, alma e espírito. Como protetor fiel, Ele se coloca ao redor dos seus amados, assim como os montes estão em volta de Jerusalém. Jejum da Vitória, projeto dos céus. A bênção de uma vida feliz. Para diminuir a dor, sugere-se a busca constante por aquilo que traz prazer e felicidade. Redes sociais, produções cinematográficas e propagandas geram e se aproveitam dessa busca que, ao final, produz mais insatisfação. Todos querem ser felizes e não há nada de errado nisso. Porém, Paulo ensina que a felicidade é estar contente em qualquer situação. O apóstolo aprendeu isso quando descobriu que até na dor é possível estar satisfeito, pois Deus em tudo nos fortalece. O que Paulo descobriu é o que Davi fez questão de exaltar no Salmo 23. O Senhor, o início, o meio e o fim da felicidade é fazer do Senhor nosso pastor. Sua presença é capaz de transformar qualquer deserto em oásis. Da Vitória, projeto dos céus. Jejum da Vitória. A bênção diária. O dia estava para amanhecer. Um repórter que estava cobrindo os noticiários da Segunda Guerra acompanhava um dos soldados que havia ficado durante a noite como sentinela na trincheira. Estava muito frio. Havia chovido muito. O chão estava um atoleiro. Então o repórter perguntou ao soldado: se você fosse pedir a Deus um presente, qual seria? O soldado olhou para o repórter e respondeu com um largo sorriso: o dia de hoje eu pediria como presente o dia de hoje. Cada dia é um presente de Deus para você. Davi fala da bênção do tempo no último versículo do Salmo 23. Ele declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Todos os dias o Pai envia uma porção de graça. Isso significa que hoje, agora mesmo, você pode ver a bondade e o amor se manifestando em sua vida, porque o Senhor é o seu pastor. Jejum da Vitória, projeto dos céus. Jejum da Vitória. A bênção da salvação. Uma mãe fazia um delicioso bolo recheado com frutas silvestres, com camadas de doce de leite e aquela incrível cobertura. Antes de o bolo ficar pronto, ela deixava seu filho passar o dedo na massa. Essa massa tinha um gosto adocicado, até gostoso, mas meio sem graça. Com aquilo na boca, a criança alimentava a expectativa pelo bolo, incomparavelmente melhor. Aquele que está em Cristo experimenta nesta vida terrena apenas um vestígio opaco, sem graça, do que viverá com Ele eternamente. O sumo pastor está nos conduzindo para este lugar, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele as conhece, e elas o seguem. Ele lhe dá vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da sua mão. Qualquer alegria ou vitória durante a jornada é como aquele resto de massa, apenas anunciando a glória que está por vir. Jejum da Vitória.